gente, boa noite! Tá começando mais um Nosso Olhar. Todo domingo, a partir das 8 da noite, a gente te espera aqui na Multi-RS, afiliada da TV Cultura no Rio Grande do Sul. Eu sou a Juju Macena, tô aqui com a Helena Terra, com a Betina Câmara e com a Cássia Oliveira. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais das meninas, mas hoje o tema é bem sensível e eu acho que é um tema bem importante pra gente falar sobre, que é a violência psicológica. E eu vou explicar pra vocês o porquê que a gente escolheu esse tema para trazer neste domingo. Mas antes, então, deixa eu apresentar as gurias. Betina, né? Já é de casa. Sim. Dispensa apresentações. Como você está? Tô boa, e você? Tá boa? Você tá Tô. sempre boa, mulher. Tô sempre boa. Cássia Oliveira, Cássia é psicóloga, né, Cássia? Especialista em terapia de família, terapias com... tá difícil hoje. Terapias contextuais e psicologia positiva. Seja bem-vinda, Cássia. Obrigada. Também a Helena Terra, que é escritora. Helena já tem diversos livros publicados, tu também é jornalista. Eu descobri que a gente é quase conterrânea, né? Porque minha família também é de Vacaria, assim como tu. Seja bem-vinda. Obrigada. E a gente escolheu com muito carinho as participantes de hoje. Claro que a gente sempre escolhe com muito carinho, mas eu acho que sobre esse tema, né, a gente queria ter a visão de uma especialista e, ao mesmo tempo, também trazer a visão da jornalista, da escritora, né, da mulher. Enfim, nós somos mulheres aqui dando as nossas visões. E para você que não entendeu ainda o nosso gancho, eu vou explicar. Semana passada, no programa da semana passada, a gente até apareceu meio que espontâneo, porque tava super quente o assunto, tinha acabado, ninguém estava entendendo muito bem o que tinha acontecido, mas a também jornalista e escritora Vanessa Bárbara, ela participou de um podcast que é da Rádio Novelo, né, que faz, enfim, tem anos aí construindo conteúdo e tudo mais, e ela fala sobre uma história que se passou há 14 anos, né, de quando ela saiu de um relacionamento mega problemático, quando ela descobriu, o que é muito louco, né? Ela descobriu uma traição por causa do famoso CPF na nota, né? Uhum. Enfim, ela recebeu uma nota, viu ali que era de um motel e a coisa vai acontecendo. E o marido dela, ele participava de um grupo, isso é 2011, então o WhatsApp estava engatinhando, né? Então ele participava, hoje em dia eu imagino que seria no WhatsApp, né? Mas na época ele participava de um grupo de e-mails, né, com outros 15 homens, e a primeira bolha porque na real, isso tudo chamou muita atenção na bolha jornalística dos escritores, porque eram todos escritores, editores, né, pessoas tidas como cultas, enfim, relevantes para o cenário cultural e tudo mais. E só que a coisa foi rompendo bolha e virou um dos assuntos mais comentados na internet nos últimos dias, por justamente se falar dessa coisa que, às vezes, eu acho que a gente ainda tem muito que falar sobre violência contra a mulher, né? Qualquer tipo de violência, mas a violência psicológica, ela pode deixar marcas muito profundas também, e a gente não fala tanto, né, sobre isso, né, Cássia? Eu acho que, principalmente tu com a tua visão de psicóloga. E antes da gente entrar de fato no assunto, a gente vai discorrendo sobre isso o programa inteiro, então fica com a gente que tu vai entender um pouco mais essa polêmica. Eu queria saber de vocês, como que pegou essa história, assim, quando vocês ouviram o podcast, o que foi a primeira coisa que veio na cabeça, assim? Então, posso começar? Pode sim. Eu recebi no domingo do final de semana, enfim, que o assunto surgiu, uma mensagem de um amigo jornalista e escritor de São Paulo, e pelo WhatsApp. Helena, você já ouviu o podcast, o Rádio Novelo dessa semana? Não. Mas então você tem que ouvir. Se você conhece a Vanessa Bárbara, só leio a Vanessa Bárbara, né? Aí fui ouvir o podcast, para mim foi dificílimo. Primeiro porque eu tinha lido o livro Operação Impensável, né? Que ela publicou, que é toda a história. Mas ela publicou esse livro em 2015 como ficção.
Eu li em 2018, foi das leituras mais sofridas, porque o podcast é um resumo, né? Uma síntese. No livro é muito detalhado. E aí eu comecei a ouvir, eu tive de fato assim, reações orgânicas, eu fiquei nauseada, até porque eu recebi junto com esse aviso, assim, veja, ouça o podcast, eu recebi um card onde estariam, né, enfim, os nomes dos 15 envolvidos. Que conheço quase todos, lia, parei de ler, não importa se as pessoas acham que tenho não cancelar, parei de ler, tem muitas coisas para ler, não quero mais ler nenhum desses garotos. Mas, assim, para mim foi daí uma coisa bem orgânica mesmo, né? Eu fui imediatamente atrás do livro, vi que eu tinha marcado várias coisas que ela fala, eu tinha realmente marcado da violência psicológica, do empenho para que ela não acreditasse nela mesma, para que ela parecesse desequilibrada, louca, e da violência física, porque ela sofreu violência física também, né? Sendo que o grande detonador, assim, enfim, na história desse casal é porque ela encontra essa rede de e-mails e ele ficou se sentindo, né, assim, a narrativa da Vanessa, ele ficou sentindo desrespeitado por uma invasão de privacidade. Eu acho um tema, assim, super importante, dificílimo. Eu tentei ouvir de novo o podcast. Gurias, não deu, sabe? Realmente, assim, né? Partes da história da Vanessa são histórias nossas. Se não são diretamente nossas, são de amigas, de conhecidas. Enfim, a gente está num mundo violentíssimo contra a mulher e as várias formas de violência. E essa coisa da psicológica, acho que é a que mais me incomoda, assim, porque ela é invisível mesmo, né? É muito difícil a gente detectar, a gente comprovar. As outras pessoas, até as outras mulheres, por vezes, colocam interrogações, né? Como se a gente não estivesse fantasiando. Então, foi bem intenso e eu me mobilizei. Eu passei o domingo inteiro no WhatsApp falando com homens e mulheres. Fiquei feliz que tem homens, assim, eu fui avisada por um homem, né, que tem homens que realmente estão atentos à misoginia, ao machismo, mas eu fiquei conversando com mulheres, jornalistas e escritoras, e eu gravei um vídeo no dia lendo um trecho do livro que foi censurado depois pelo Instagram, porque tem um palavrão, desapareceu, sabe? Ele ficou um tempo lá e depois ele saiu porque, aqui eu não sei se pode se dizer palavrão, enfim, não vou dizer, mas é um palavrão imaginário, sabe? Que era do que ela era acusada pelo então, né? Então foi bem pesado. E antes de ouvir as gurias, é que tem a questão, é o que tu falou, tem muito como a gente se vê, porque são várias coisas ali retratadas, né? Mas, Betina, fala aí, o que tu sentiu? Eu ouvi por indicação tua, eu conheci o podcast e não tinha ouvido. E não tinha ouvido esse episódio, né? O que me chamou muita atenção é essa sutileza dessas violências, que na hora que a gente está vivendo, tu pensa, não é possível. Que eu acho que o que é mais violento é tu começar a questionar a tua própria sanidade. Por isso que eu acho importante essas histórias serem contadas, debatidas, porque se acontece de acontecer com alguma mulher que está nos vendo agora, ela diz, não, já aconteceu, já vi, não é só comigo. Né? Para mim, me bate muito, como uma mulher negra, me bate muito nas relações a sensação de uso. Né? É muito visto o corpo feminino como sendo um corpo que cuida, né? Que acolhe, né? E o corpo negro, isso vem com mais uma camada, né? E logo em seguida disso vem a questão do abandono. Então, tu perceber isso, assim, na minha última pseudo-relação, eu lembro de dizer para a pessoa, tu se ligou que tu fez isso? E ele ficou impactado, porque ele conseguiu perceber que ele tinha feito isso, mas não conseguiu voltar atrás, né? Essa ideia de usar enquanto precisa, como se fosse uma vassoura, um aspirador de pó para servir, e depois descarta e dispensa da maneira... E também tinha isso, né? Porque ela era a babá desse cara. Exato. Tanto é que ela pega o CPF na nota, porque até disso ela cuidava, né? E aí é muito louco, porque uma mulher tão incrível, sendo ferida com tanta violência por um homem tão medíocre, né? Pode ser um cara brilhante nas suas relações e no seu trabalho, eu acho que isso é outra coisa da gente pensar. O ser humano não é uma coisa só, então dá para te ser
um cara brilhante no trabalho e ser um escroto absoluto, né? Assim, pra mim, teve uma coisa que me chamou muita atenção, foi quando ela relata que ele sentava na janela e ficava pensando em algo para dizer, e num momento Por ele minutos diz... e Por minutos, minutos né? e minutos e minutos, e depois tem uma parte que ela diz assim... Ela diz, né? Eu configurei uma desculpa e pensei, foi isso? E ele disse que depois ele disse para ela, Sim. foi até melhor do que eu tinha pensado. Ou seja, que horror. ele era medíocre até na possibilidade de mentir, né? Então, como pode um ser tão medíocre alcançar camadas tão altas profissionalmente? Até hoje ele ganha mais do que ela, né? Tem mais... E dizer que, assim, a mediocridade está a serviço da misoginia, né? Total. É um troço que... E eu acho que isso foi uma coisa que chamou muita atenção. E, Helena, né, tu mesmo falou que outros amigos dessa área comentaram, porque são pessoas que, teoricamente, são dadas como esclarecidas, Sim. cultas, é de quem a gente menos esperaria, né? Exato. Eu acho que Exato. isso impacta muito também. E tu, Cássia? Muitas camadas. Me chamou muito. Eu imagino, pra ti é quase um TCC, tu pode fazer ali, né? Dá pra pontuar várias coisas. Mas eu fui saber do podcast porque uma amiga me mandou um vídeo de alguém comentando sobre o podcast. E depois consegui fazer uma leitura, mais ou menos, pelo conteúdo que era esse vídeo, do que se tratava, e pensei, depois eu vou olhar. E aí, então, tu me mandou. E aí eu pude encarar tudo aquilo que tinha, desde a questão dele não assumir, e só assumir quando não tinha mais sombra de dúvidas, não tinha pra onde ele fugir. A falta de responsabilidade com ela. E esse silêncio, essa ser uma coisa velada, de ela ficar isolada, né? Ela tava ali, não pôde contar com ninguém, e é uma pessoa que ela confia, dizendo que o que ela tá acreditando não é real. É algo muito agressivo e muito solitário. A importância da gente poder falar com outras pessoas, com pessoas que a gente confia, pra gente sair dessa confusão mental, porque isso, sim, acho que é o mais agressivo. Sim, porque não foi só a questão com o marido, né? Ela vai tentar querendo ou não, ela tava tentando um apoio com a amiga quando ela vai contar. Tem o outro amigo que é padrinho de casamento. E pessoas que supostamente ela poderia confiar. Exato. E daí que ajudam a meio que criar na cabeça dela a questão de que tu tá louca. Tu tá louca. Né? Mas essa coisa é tão institucionalizada que eu, no filme Ainda Estou Aqui, que conta a história do Rubens Paiva, quando o Rubens Paiva vai preso e ainda estão naquela coisa, né? Dela tentando descobrir, tá morto, não tá, onde tá. E aí descobre, olha, ele está morto. E aí ela vai para um amigo dele e pergunta no que o Rubens estava envolvido. E ele disse, nada. Tipo, o meu marido tá sumido, prenderam a minha filha, prenderam eu, e tu quer dizer que é nada. E aí sim que o amigo diz, não, a gente ajudava e tal coisa. Ou seja, a mulher passou por uma violência, ela foi torturada. Sim. E ainda assim, ela tá vendo que tem alguma coisa, e ainda assim, então, é uma coisa muito institucionalizada. Olha, a tua percepção não está correta. E até uma questão, assim, eu acho, nesse caso, assim, que eu vejo muito, é a questão dos homens de, tipo, ter que proteger essa mulher sem falar a verdade. Exato. O que, na verdade, tu tá fazendo o É o contrário inverso. absoluto, né? Não, e tá tirando dela a liberdade de escolha. De escolha, de saber. Eu não te pedi para me proteger, e principalmente se a proteção é uma mentira, não me protege, eu não quero isso. Perfeito. Né? Gurias, antes da gente continuar nosso papo, a gente vai assistir agora a Clara Corleone, querida também, escritora. Inclusive, ela tem um livro que fala bastante sobre essas relações abusivas. Eu quero deixar também um convite para quem está nos assistindo. A gente sempre acredita, nós todas, com as redes sociais. Então, se vocês quiserem conhecer mais o trabalho das gurias, o nosso também, visitem as páginas, eu tenho certeza, porque aqui a gente fala de tanta coisa que a gente acaba não entrando em cada uma, porque se a gente fosse falar sobre cada experiência de cada uma de nós, ia ser um programa para cada, né? E como a gente tenta discutir um pouquinho de tudo, então fica meu convite para vocês conhecerem, porque a gente só traz mulher maravilhosa. E agora, a Clara Corleone, que também é escritora, ela é professora de escrita criativa também. Vamos ouvir a Clarinha. Fala, meninas, tudo bom? Contribuindo aí, então, para o debate sobre o caso da Vanessa, sobre o podcast, né? Eu acho que o principal ponto dessa história é a questão do grupo
de e-mails, né, que se tinha lá, que também a gente tem hoje em dia o mesmo tipo de conversa em grupo de WhatsApp, como também sempre se teve no vestiário, como também se tem em mesa do bar, etc., né, nesses grupos, esses fóruns de discussão, em que, como disse um dos envolvidos no caso, não se fala apenas sobre mulheres, não é um grupo de homens que vão lá e são malvados e arquitetam um plano para acabar com as nossas vidas, mas que eventualmente se fala de mulheres, né? Então vai se falar, tô traindo a minha esposa, eu não quero mais ficar com a fulana, se alguém quiser ficar com ela, eu ri de uma mulher porque ela é gorda, não consigo entender muito bem qual é a graça, ou a fulana é vagabunda, não sei se pode dizer isso, qualquer coisa vocês botam um pi aí em cima da palavra, né? Eu tô citando coisas que a Vanessa diz que tinham nesses e-mails. Então, vamos lá, embora não fosse sobre isso, sobre mulheres, sobre falar mal de mulheres, essas conversas estavam rolando como nós sabemos que rolam. Como eu falei, grupos de WhatsApp, vestiário, né, bar, fóruns de discussão com homens. E aí, eu acho que é importante a gente pensar o seguinte, muitos homens comentaram ou se defenderam dizendo assim, mas as mulheres também falam dos homens. Me parece que existe uma confusão aí, que é a seguinte, primeiro lugar, que eu acho que as mulheres falam sim dos homens, falam muito inclusive, mas não desse jeito, tá? Então eu acho que as mulheres falam dos homens de uma forma muito mais romântica, então o que eu faço? Ele não me responde mais, o que eu respondo? Ele saiu de casa, é sempre uma coisa muito disposta a ter um relacionamento, a estar com um cara, seja um cara que você ficou uma vez, seja o seu marido, seja o pai dos seus filhos, tá? Do que uma coisa sobre o corpo do seu marido, ou dizer, estou traindo, amigas, estou traindo meu marido, me ajudem a encobrir. Ou fulano é gordo, hahaha. De novo, estou citando coisas que Vanessa diz que estavam nesse grupo aí de e-mails, nessa troca de e-mails, tá? Bom, mas eu não sou a régua do mundo, então de repente eu posso estar errada. Então as mulheres podem falar muito sobre isso e aos meus grupos de WhatsApp que não falam esse tipo de coisa sobre os homens. Mas mesmo que seja assim, mesmo que todas as mulheres reproduzam exatamente o mesmo conteúdo que os homens reproduzem nos seus fóruns de discussão, isso não impacta na vida dos homens. E para mim, esse é o grande pulo do gato, né? O que acontece com os índices alarmantes de violência contra a mulher no nosso país? Eu estou falando de feminicídio, de estupro, de agressões, né, etc. Eles vão escalando, certo? Nós estamos lá no topo está o feminicídio, no topo de uma pirâmide de violência. E na base o que está? Na base está esse tipo de conversa, esse tipo de troca de e-mails, de mensagens no WhatsApp, de papo em vestiário, de papo em mesa de bar. Essa desqualificação das mulheres como seres humanos, esse valor das mulheres ligado ao corpo, à beleza, né? Porque os caras fazerem troça com mulheres gordas, como se elas não tivessem um valor, como se elas fossem o corpo gordo simplesmente é engraçado, porque e essa questão sexual, né? Então, essa aqui não vale nada nessa divisão, né? Isso desumaniza as mulheres, né? Se você só tem valor como um corpo e precisa ser um corpo bonito de novo, né? Ou se você precisa ter um tipo de moralidade ou de comportamento para ser valorizado, para ser respeitado, isso é muito assustador, porque isso vai desumanizar. Quando a gente desumaniza, fica mais fácil para a gente agredir, para a gente violentar. Tá? Então eu acho que essa é a grande questão. Eu não estou dizendo que todo homem que troca uma mensagem, que fala de mulheres dessa forma, é um cara que vai agredir uma mulher. Mas um homem não acorda da noite para o dia, olha para sua companheira e dá um tiro nela. Como é que escala? É essa pirâmide
da violência que a gente precisa olhar e a gente precisa conversar e a gente precisa entender que sim, esse tipo de comentário, esse tipo de coisa está na base do problema. Não adianta ir só numa ponta e não ir na outra. A gente está indo só numa ponta e não está adiantando. Então é isso. Obrigada. Então, gurias, eu acho que a Clara trouxe uma coisa interessante, que é esse pacto de masculinidade mesmo, que ele parece inofensivo, até porque se dilui em vários assuntos nas conversas. Mas ele é muito permeado mesmo pela desumanização das mulheres, né? E claro, isso é uma construção cultural, a misoginia é estrutural, os homens não conseguem, grande parte não conseguem identificar o próprio pensamento, o próprio comportamento, os sintomas, como acontece no racismo, que também é estrutural, e tem muitas pessoas que não identificam, às vezes até um episódio expressivo de racismo e a pessoa não identifica. E no caso da Vanessa, e que eu acho que talvez seja assim das coisas que mais nos machucam, é porque ela é magoada pelo marido, por enfim, uma pessoa por quem ela tem um afeto muito maior, mas eles são amigos dela também. Exato. Eles não são só colegas, eles são a rede de afeto com quem ela convive. E os agressores, né, inclusive no feminicídio ou na cultura do estupro, mesmo nos estupros, os agressores são pessoas que estão muito perto de nós. Sim, né? sim. E a gente acaba não enxergando, eles vão ficando invisibilizados nesse sentido que a gente tem dificuldade de ver, né? Acho que a gente não conversa, não, de uma maneira perversa. Eu não tenho nenhum grupo de conversas assim que se pareça com isso, né? Sim. Os meus assuntos com as outras mulheres, quando se referem a homens, é exatamente assim, é como me adaptar e fazer que esse homem se adapte, já que nós somos assim, gêneros diferentes, né? Mas respeitando a identidade dele, a criação dele, a visão dele, não assim, debochando, depreciando, tentando dizer... Se um homem não me interessa, né? Então eu só falo para ele, ó, você não interessa, mas eu me retiro em silêncio, eu não faço comentários sobre desempenho sexual, sobre situação financeira, nada. Isso não é da minha conta. Eu acho desrespeitoso isso, que faz parte da misoginia, que deve ter, enfim, algumas chaves, né? Que talvez a Cássia consiga desenvolver mais. Porque não tem uma explicação lógica de por que, né, desvalorizar, agredir pelas costas, que é essa coisa da punhalada pelas costas, de mulheres que são super legais, que são interessantes e que são amigas deles, ou no caso do ex-marido, uma mulher que ama ele, né? Para quê? Porque o que tem lá dentro, né? É uma construção cultural, vem desde os gregos antigos. Tem uma poeta, Anne Carson, que ela estuda profundamente o período helenístico. Então, nos textos escritos pelos homens, obviamente, ela encontra falas assim terríveis contra as mulheres. Sabe, onde as mulheres são colocadas, assim, tem uma fala de um dos gregos, assim, muito nomeados, que ele fala para o outro, assim, não entre numa banheira para tomar banho depois de uma mulher ter usado a banheira. Meu Deus. Sabe, assim, o grau de sujeira, de impureza, não sei, assim, é como se a gente fosse um animal, né? Mas não é nenhum animal, um pet, um animal doméstico que eles querem bem. É um animal selvagem que tu tá tentando encaixar ali pro teu bem-estar, né? E essa atração que tem, né? Tem uma atração, porque eles têm uma atração enorme, né? Tem um desejo, atração. É muito... Mas, ao mesmo tempo, uma vontade de destruir tudo isso, né? Isso que ela fala dos grupos é bem interessante, que ontem eu estava tendo uma conversa com uma grande amiga. Eu faço muito conteúdo reagindo a homens na internet, né? E é justamente a graça tá na surpresa de, primeiro, uma mulher manifestar o seu desejo, e segundo, as coisas que eu falo, que eles são atraentes. Por exemplo, as gurias, o pessoal do Pretinho morreu de rir ontem, que eu disse, meu Deus, que atraente um homem que lava uma louça, que descongela um frango, né? Porque, assim, os meus grupos também, com amigas mulheres, quando a gente fala em homens, é muitas vezes tentando se encaixar, e é tentando entender muitas das violências que eles nos fazem. Então, o fulano ficou bravo comigo e eu não entendi. Quando eu, na realidade, só tentei dar cuidado para ele, né? Um grupo de suporte, é um grupo de suporte. A gente não fala, até porque a gente não foi socializada para isso, né? As Sabe princesas da Disney vezes... nos apresentavam uma história de, olha, tu passa por um monte de coisa, mas tudo se resolve
quando tu encontra o príncipe encantado. Sim. Eu acho que a resposta está muito aí. Por que a Felizes gente para sempre. não tem grupos que a gente fala mal dos homens? Porque a nossa criação ainda é, olha, encontre seu príncipe encantado. E a gente é tão treinada a isso que qualquer coisa, qualquer jaguara, a gente coloca no lugar de príncipe encantado. Sim. A gente tem uma capacidade É um de dar excesso de boa amor. vontade. Bah! com eles, né, Nossa, Betina? gente, a gente tem uma Se capacidade eles de dar tivessem amor. um terço, né? É. Sim, tanto é que eu disse pra Juju hoje, né? Todas as vezes que eu me dava mal numa relação, que eu me sentia nessa situação de luto, de uso, eu dizia, não, vou ficar um tempo sem ficar com ninguém, porque o problema é meu, ele me usou, mas o problema é meu. Então eu vou me consertar, vou me avaliar, porque o próximo cara que eu encontre, eu não seja tóxica com ele. Com 41 anos e cheia de defeitos, eu digo que a minha versão, por mais tóxica que seja, é melhor do que qualquer homem médio, porque eles são socializados para a mediocridade. Sem essa consciência de tentar mudar. Exato. Né? Não sei se vocês viram a Fernanda Lima falando do Rodrigo Hilbert. Sim, ele é um baita humão, Sim. mas ele, em relação à mulher, não faz nada diferente do que Exato. as mulheres fazem todo dia. Então, assim, Mas é aquela Sim, coisa que a gente fala muito do pai, né? Porque um pai que troca fralda, que sai com o filho, nossa, que paizão. Não é nada mais Tá do que as cumprindo mulheres seu já. papel, né? Exatamente, exatamente. sair é o dessa papel. ideia de ajudante, porque ele é um Isso. membro. Da família. E como a gente acaba. Eu já tinha visto ela falando isso mesmo do Rodrigo Hilbert, porque tem isso, né? Endeusamento. Sim. E claro, é o que a Bettina falou. É um homem que bota o frango pra descongelar e passa uma vassoura. A gente já tá, meu Deus Nossa, do céu, que não, No coisa caso, mais ele cria é. o frango, mas ele cria conteúdo, esse é o Exato, trabalho dele isso. também. Então, é interessante Sim. que ele usa a criatividade Com pra certeza. E assim, mostrar o gente, a trabalho minha dele. avó já estava criando frango em 48. Então, assim, ele tá até atrasado. Se a gente parar pra pensar. E a coisa dos grupos também que a Clara chama, eu acho que assim, as mulheres, muitas vezes, tu pode fazer um comentário ali, não depreciativo, às vezes até um pouco irônico sobre o desempenho sexual com as tuas amigas, mas o jeito que é feito, eu acho que é muito diferente, sabe? E eu acho que uma coisa que pega muito, talvez, seja um problema que antigamente não se tinha, é que hoje, antigamente as pessoas precisavam falar mais no boca a boca, né? Sim. Agora, vira um áudio, pode ser encaminhado, um print da conversa pode ser feito. Então, assim, daqui a pouco tu tá falando absurdos ali sobre a tua esposa, sobre a esposa do teu amigo, que é tua amiga, sobre... Tinha uma coisa que eles faziam também que, enfim, que é assim, um deles ficava com outra mulher, né? E daí, quando eles cansassem, eles tinham um acordo, cansassem já é horrível, né? Eles tinham um acordo de oferecer para os outros do grupo, né? Então, olha do que acaba se resumindo a mulher, né? É como se não fosse um ser humano. Negociada como um É um produto. dispositivo, né? Não, e o Exatamente. desejo dessas mulheres não é... Não. Porque assim, ficou com X, ela pode não desejar ficar com Y, mas nem passava na cabeça deles. Parece assim, não, eu tô dando o corpo de outra pessoa. Total. E até, Cássia, eu acho que tem muito uma coisa que ela fala, de repente eu vou deixar pro próximo bloco, mas só para puxar já. Ela fala uma coisa assim, que todo mundo fala, tá, mas por que essa mulher, depois de 14 anos, veio falar o que ela quer com isso? E ela fala muito sobre... eu não lembro exatamente como ela fala, mas ela diz assim, isso é uma cicatriz. Não é uma ferida Exato. que cura, é uma ferida que deixa uma cicatriz, né? Sim. Mas quanto mais assustadora uma experiência que a gente vive, o nosso cérebro registra aquilo e intensifica aquilo. Então é muito comum a gente ficar ruminando como uma forma de dizer, vamos se proteger porque isso é muito grave e a gente não quer que isso se repita. Então fica voltando, né? E acho que ela vem e fala porque agora as pessoas estão um pouco mais abertas a escutar e quanto é necessário e importante as mulheres conversarem, entrarem em contato de que tem pequenas coisas que não é natural. Uma das coisas que me assustou no programa foi escutar e achar, tá, mas não acho tão estranho isso acontecer. Quantas vezes eu já ouvi isso? Quantas vezes, assim, Sim. acho que assim, tem pequenas situações que não chegam a escalar da história dela, mas assim, já escutei isso, já soube, já vi. E aí me assusta também o quanto a gente vai se familiarizando com E vai situações naturalizando muito coisas não nocivas. naturalizáveis. Com E eu acho certeza. que também tem que levar em consideração. 14 anos é uma ferida que se abriu, ela teve que tratar aquela ferida e cicatrizar. Leva tempo, gente. Com certeza. E o ambiente de trabalho dela
volta ela a lembrar constantemente. Fora que eu acho que não tem prazo de validade para absolutamente nada. Enquanto a pessoa estiver viva, se ela quiser relembrar memórias fabulosas da sua vida, ela relembra. Se ela for invadida por essas cicatrizes, né, cicatrizes psíquicas mesmo, ela tem que acolher e falar. Assim, tá na vida da pessoa, faz parte da história. Não existe isso assim de virei a página, arranquei, passou o ano. Não, tá tudo ali. O passado tá sempre presente. A bola pra frente, vira a página, esquece. Isso não existe. Não vai a gente se move, claro, dela. a gente se move pra frente, né? Eu sou uma pessoa, eu brinco, né, que eu não tenho espelho retrovisor, assim, porque assim, se eu saio de um pseudo relacionamento, que eu adorei ter pseudo, porque eu tive alguns relacionamentos, mas realmente alguns foram pseudo, eu não olho para trás. E pode vir, pode tentar se explicar. Se eu sair é porque eu já pensei, eu já ponderei e eu já vi que não é para mim, né? Mas assim, é o direito. Se vier mais 10 anos e a Vanessa resolver retomar, porque ainda está ali dentro, porque ela tem necessidade e porque ela ainda está trabalhando, porque ela acha vezes, relevante para nós, né? Porque de alguma maneira eu acho que ela foi muito generosa conosco, com as mulheres. Tem gente que acha que ela foi mesquinha, oportunista. Eu acho que ela está vindo no sentido de nos proteger, e principalmente as gerações mais jovens, né? Porque a gente aprende muito vivendo, principalmente nos pseudos relacionamentos, né? Eles são muito pedagógicos, infelizmente a gente aprende da pior maneira. Então, assim, ela tem direito absoluto, tem que ser imprescritível, sabe? A violência psicológica tem que ser imprescritível. A gente precisa falar mais e ser levado mais a sério esse assunto, né? A gente já continua daqui onde paramos, mas não sai daí que a gente vai fazer um rápido intervalo e daqui a pouco o nosso olhar tá de volta. Estamos de volta, esse é o nosso olhar todo domingo a partir das 8 da noite. A gente te espera aqui na Multi-RS, afiliada da TV Cultura no Rio Grande do Sul. E lembrando que esse, assim como os demais programas, estão todos numa playlist separadinho, organizadinho lá no nosso YouTube. Eu sou a Juju Macena, Betina Câmara comigo, hoje recebendo a Cássia Oliveira, psicóloga, e a escritora, né, a Helena Terra. Enfim, é até difícil a gente se resumir só por isso, né, porque só pelo papo do primeiro bloco a gente já viu que todas têm experiências incríveis de vivência, de profissão, enfim. Eu acho que tem certos... Eu gosto muito de fazer esse mix de mulheres, assim, quando a gente pensou em quem trazer, né, a gente pensou, é legal ter esse olhar de trazer uma especialista, né, uma psicóloga, porque no fim a gente vem com vários achismos, né, vem com a nossa opinião, e também com alguém que tá nesse meio, que foi um meio muito criticado, que é uma mulher que também tu é super ativa, né, Helena? Nas causas feministas aqui, como todas nós. Mas enfim, hoje, para quem tá chegando agora, a gente tá repercutindo o assunto que foi super falado essa semana, né, esses últimos dias nas redes sociais, que é o podcast, um episódio do podcast, esqueci o nome do podcast. Rádio Novelo. Rádio Novelo, muito obrigada. Rádio Novelo, que é o CPF na Nota, até se você quiser procurar para assistir, o nome do episódio é CPF na Nota. A jornalista e escritora Vanessa Bárbara, ela fala justamente sobre como ela descobriu uma traição através de um CPF na Nota, o que tudo isso acabou resultando, a descoberta de um grupo do marido com amigos do casal, falando sobre traições, falando das mulheres de uma forma geral, de forma pejorativa, né, pessoas que ela confiava. E eu acho que tem uma coisa também, gurias, que ela fala, e eu acho que tu falou também, Helena, sobre essa cumplicidade com os parças, assim, que os homens têm. E tem justamente um contraponto que é muito delicado, eu acho, que é a questão da dificuldade que muitas vezes as mulheres têm de agir da mesma forma, né? Quando ela foi falar pra esposa do padrinho de casamento, que ela também considerava amiga e tal, que talvez tivesse alguma coisa ali acontecendo, foi dar um alerta, né? Ela foi, assim,
Primeiro que a amiga em si se ausentou e ela foi crucificada completamente. Ela passou a ser a vilã da história. Exatamente. E ela só tentou ser humana, ser honesta, ser gente. Isso. Né? Ser prestar, amiga, né? Exato, Sim. prestar no meio daquele convívio Quebrar aquele todo. voto de silêncio que estava acontecendo Exato. alguma coisa. E como tem isso, né? A gente vai chamar o próximo VT agora, depois a gente continua, mas tem muito essa questão de ainda tem, acho que talvez a violência mais clássica num relacionamento amoroso, que é a questão de não meter a colher, né? Sim. A gente ainda tenta desconstruir isso, mas eu vejo que nesse caso, e daí a gente volta para a questão, né, Helena? Pessoas cultas, pessoas inteligentes, pessoas informadas, reproduzindo um tipo de preconceito e misoginia tão antigo, né? É que não é só a traição em si, a traição da confiança, Isso. da quebra, até da autopercepção dela. E a E todo esse informação, cenário né? surgiu. Porque eu acho que nesse caso, talvez o que tenha pego... E a gente volta também na questão da Clara, que ela disse, mulheres têm grupos, falam sobre outras coisas, enfim. É a questão da exposição. Tu saber que tu tá sendo traída através de um grupo de e-mails onde todos são teus amigos, né? E num tom tão pequeno, Baixo. assim, tão Sim. reduzido aquilo. E que Exatamente. falam dela de um jeito tão vil, assim, como se ela fosse Nada. e uma coisa que desumanizaram ela e Infantilizaram o É isso. relacionamento. Os homens eles se colocam de uma maneira infantilizada Sim. mesmo, né? Até, eu acho que essa coisa, assim, do CPF na nota estava envolvida como uma prostituta, tem até essa construção também da mulher que é para ser a tua mulher, a mulher com quem tu vai casar e que é a tua companheira, e a mulher que é para se prostituir, que é para te servir, uma divisão, né? Altamente repressora com a nossa sexualidade, Sim, com o nosso exato. erotismo, que eu acho que é uma das formas de controle mesmo, né? O nosso desejo que passa pela alegria do corpo, porque para mim o corpo Exato. tem que ser alegre, ele vai sendo cortado para outras esferas da nossa vida, né? Porque se tu vai te reprimindo no corpo, tu também vai te reprimindo socialmente, profissionalmente. Exato. São E isso várias que tu camadas. fala do corpo, eu acho bem importante falar, porque nós, mulheres negras, desde muito novinhas, a gente passa por situações de hipersexualização, de uma maneira muito violenta. Então, assim, tu é uma menina que tu conhece um cara, vocês ficam, mas aquele cara nunca te chama para jantar, por exemplo. Nunca te leva numa roda de amigos para tomar uma cerveja. Ele só quer que tu vá na casa dele, ou vice-versa, ou vocês vão para um motel, alguma coisa assim. Há um tempo atrás eu estava num grupo no Facebook, em que foi só um grupo que era de mulheres negras, e foi perguntado: quantas de vocês nunca foram chamadas para jantar por um cara, para um encontro? E quase 80% tinha dito que nunca tinha passado por essa experiência. Então, a hipersexualização, a questão do uso, tem sim com as garotas de programas, mas tem também com as mulheres negras, tem também com mulheres trans, né? E uma coisa que eu falo sempre muito, né? O cara que me hipersexualiza, que quer ficar comigo escondido, ou que não assume um relacionamento comigo por causa da minha cor, mas fica com uma mulher branca, a mulher branca não fica pensando não que ela está ganhando com isso, porque ela também não está ganhando. Pode ser, inclusive, que ele esteja ficando com a tua branquitude, não contigo como indivíduo. Então, de um lado ou de outro, por um motivo ou por outro, as mulheres nunca saem ganhando. E eu acho que eu estou chegando nessa conclusão. Num relacionamento com um homem, a gente nunca ganha. Na melhor das hipóteses, a gente empata. Porque tem uma sociedade toda apoiando eles na mediocridade, na infantilidade, na incompetência, nos abusos, né? Que a gente sempre vai sair perdendo. Perfeito. Gurias, antes da gente continuar, vamos assistir agora o recado da Ana Emília Cardoso, escritora também, best-seller, e mandou aí um recadinho pra gente. Vamos ouvir a Ana. Olá, pessoal. A convite da Juju, eu vim aqui dar o meu 1 minuto e meio sobre a polêmica literária do mês. Eu sou uma ouvinte assídua do Rádio Novelo Apresenta, mas aquela semana eu não tinha ouvido ainda quando num grupo meu de escritores começou a dar um bafafá. Como eu não gosto de opinar sobre livros que eu não li ou sobre podcasts que eu não ouvi, apesar de já estar indo dormir, eu botei meu fonezinho e ouvi aquele episódio. Eu não devia ter feito isso, porque ele despertou todo e tipo possível de gatilho em mim e me trouxe memórias muito ruins
Eu acho que toda mulher que tinha um relacionamento ali nos anos 2010, 2012, naquela época, antes de 2015, quando a gente passou a poder falar mais sobre esse tipo de coisa, sofria com esses grupinhos de WhatsApp. Eu lembro de falar pro meu marido assim, quando tu vai sair desse tipo de coisa? Quando vazar uma foto de uma filha sua nua num grupinho desses? E ele sair, assim, lá por 2015. Mas eu acho que toda mulher tinha que conviver com isso, e isso nos trazia uma dor gigantesca. Eu lembro de amigas, de parentes, de mulheres que eu nem conhecia conversarem sobre esse assunto. Então, eu entendo a dor da Vanessa. Eu acho que tem gente que fala assim, poxa, mas ela já escreveu um livro sobre isso, por que ela está trazendo isso à tona depois de tanto tempo? Cada um sabe aonde dói, né? Cada um sabe a sua história, onde estão as suas cicatrizes e qual o melhor momento né? Qual o momento que a gente consegue falar sobre isso. A polêmica pro meio literário, de uma forma geral, ela é muito ruim, né? Porque envolve pessoas que a maioria das escritoras, né, dos escritores gerais, admiram muito. Então ficou esse climão. Mas eu acho que toda polêmica é muito importante para botar na mesa, assim. Às vezes precisa um bafão para a gente falar de assuntos que são relevantes, de questões que não estão resolvidas, estão muito longe ainda de estarem resolvidas. Muitas vezes a gente naturaliza situações extremamente machistas para não causar mal-estar ou para ser aceita, né? Ou num evento, ou numa editora e tudo mais. E é errado. Eu acho que, assim, ao fim das contas, essa história vai passar, logo vai ter um novo escândalo, vai ter uma outra questão. Mas, e no fim das contas, quem vai vender mais livro vai ser a Vanessa Bárbara. Eu mesma nunca tinha lido nada dela, apesar de já terem me recomendado. Essa semana comprei um livro, eu estava no evento literário segunda-feira, comprei esse, pretendo ler, Operação Impensável. E é isso, acho que muita gente vai ficar brava com ela aí, né? Enfim, é vida que segue. Mas o saldo eu acho que é positivo. É isso. Espero ter colaborado em alguma coisa. Um beijão pra vocês. Tô com saudades. Ana, querida, então eu acho interessante isso, esse jeito dela de ver, assim, no fim das contas, tipo, mais um problema pra gente enfrentar, que tem que ser dito, que tem que ser falado, não estão gostando, daqui a pouco vai acontecer outro, e é isso, né? Até que a gente consiga, de fato, eu acho que a Ana pontua ali, 2015, a gente, acho que até um pouquinho 2014 ali, a gente tem uma nova onda de feminismo, né, que volta, assim, com as mulheres debatendo mais sobre questões que antes não eram debatidas e tudo mais. E eu acho que de lá pra cá, quantos escândalos aconteceram, não necessariamente entre pessoas famosas de alguma forma, né, muitas vezes anônimas, mas que nos fizeram parar para refletir sobre o porquê as coisas são assim, né? O porquê que é normal um homem falar assim, compartilhar coisas tão íntimas, muitas vezes, sexuais, né, da sua parceira, da pessoa que pretende criar uma família. Sabe que uma coisa que me vem muitas vezes, há muitos anos, eu tinha um colega de trabalho que todo mundo sabia que ele era casado, tinha 2 filhos adultos e tal, e ele tinha um caso com uma menina que trabalhava com a gente e tal. E daí, e todo mundo sabia, ele não fazia nenhuma questão de disfarçar, digamos assim. E se tinha algum evento do trabalho e tal, que ele ia acompanhado da esposa, ele chegava e dizia, essa é a fulana, mãe dos meus filhos. E daí eu ficava pensando, que cínico. Sabe? Que situação, que gente. Legal, né? Que show. Que situação. E aquilo era uma coisa... Só que isso, assim, eu sei lá, faz 15 anos. E eu ficava muito incomodada, mas era uma coisa tão comum, sabe? Que eu acho que hoje a gente já vê um pouco isso já... As pessoas já não escondem tanto alguns incômodos, né? Sim. Eu acho que tem a ver
dentro da literatura, com as redes sociais, porque de 2014, 2015 para cá, as mulheres de fato começaram a publicar mais os livros. Então, os nossos assuntos que estavam super em segundo plano, porque eram os homens que nos narravam, eles que escolhiam quais eram as nossas dificuldades, as nossas prioridades, os nossos assuntos começaram a transitar mais, né? E isso, assim, nos autorizou, de certa forma, em qualquer espaço, a se expressar mais. Mas uma coisa que eu acho, assim, que eu acho que essa história não pode ser só mais uma história. Eu acho que a gente está construindo um registro, uma memória de tudo que nos agride, né? E eu acho que esse evento específico da Vanessa pode servir como uma grande provocação para ser mais trabalhado, como a Djamila Ribeiro, por exemplo, escreveu o Pequeno Manual Antirracista, o Pequeno Manual Antimisoginia, o Pequeno Manual Antimachista, Antiviolência. Essas coisas precisam aflorar, precisam ser materializadas, precisam ser vendidas, discutidas para as mulheres lerem e para os homens, porque realmente eu acho que os homens têm que ser convocados, né? Os meus amigos que se manifestaram, poucos, gurias, realmente poucos, sabe? Mas que se manifestaram nesse evento, que usaram as redes deles para falar, eu, fulano, sabe, penso isso, eu fiquei extremamente grata e orgulhosa deles. Sim. Aqueles que ficaram em cima do muro, e que é uma quantidade, assim, grande de homens em cima do muro, sabe? Eu fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. Total. Tipo, não confio mais tanto em vocês, né? Porque daí, enfim, não querem se pronunciar porque o fulano que está na lista é meu amigo, porque o fulano que está na lista é muito meu amigo, porque é um irmão para mim. Quanto maior o vínculo, quanto maior a proximidade, maior a obrigação, eu acho, até de falar, de conversar e de advertir, né? Então, eu acho assim, a gente tem que achar maneiras de trazer os homens, porque a transformação passa por eles, né? Eu sou mãe de homem, eu tenho um filho jovem, e a gente tem embates, obviamente, porque eu eduquei o meu filho, o pai dele educou, a escola educou, os colegas educaram, e nós estamos todos o tempo inteiro nos educando, né? Mas eu acho que é legal isso que tu falou, nós estamos o tempo inteiro nos educando. É um trabalho conjunto, coletivo, tem obviamente uma responsabilidade maior, né, dentro de uma família e dos vínculos mais perto, mas é um trabalho de todo mundo. No primeiro momento, quando surgiu tudo isso, né, naquele domingo que eu tive muitas reações físicas, eu chorei muito também. Eu chorei assim de inchar o rosto de à noite, o meu filho me olhar assim, assustado, sabe? Que tanto chora que parecia que tinha acontecido uma coisa comigo, né? Depois eu passei para o nível da raiva, que eu passo muito rápido também, né? E aí até eu falei para um amigo, eu estou agora na confraria da raiva, falando o dia inteiro com as mulheres, e a gente vai falar, porque a gente não tem confraria organizada, né? O meu grupo, eu estava pensando quando a gente conversava, o meu grupo de mulheres, o maior grupo, tem só 7 mulheres. Eu nem tenho um grupo assim de 15 mulheres para ficar falando da minha vida, tipo, não faz parte da minha natureza. Nesse grupo de 7 mulheres, a gente nunca falou nada íntimo. A conversa mais íntima eu tenho com uma amiga, com 2 amigas, e acabou, né? Então, a gente precisa achar uma maneira dos homens, assim, porque agora que eu saí também do estágio da raiva, eu tô no estágio da melancolia, porque eu tô decepcionada com alguns homens por quem eu tinha uma admiração enorme, né? Que eu confiava, e que é uma coisa interessante e que eu acho preocupante nesse grupo específico tinha, porque os homens já absorveram muito o discurso, entende? Eles já sabem dizer aquilo que é politicamente correto, que vai colocá-los dentro do grupo, que vai facilitar a aceitação. Mas é um discurso que não está tão internalizado, né? Na hora que eles decoraram, assim, né? Na hora que não tem plateia, audiência e que se fecha aquele grupinho, parece que tudo isso vai por água abaixo. E aí vem essa violência toda, né? E aí é mais violento ainda, que foi o que aconteceu comigo. Né? Esse último pseudo-relacionamento era alguém que eu acreditava, tanto é que comentava com a Juju, olha, acho que eu conheci alguém diferenciado. Mas na primeira oportunidade ele foi lá para o mais baixo do viés da afromisoginia, que eu fiquei pensando, gente, mas onde é que foi? É tudo performance, tanto é que uma das coisas que eu estou tentando elaborar é dizer, tudo foi performance? Porque aí parece que tudo é mentira, porque... Sim, eu acho que, voltando também do que tu falou, da questão da culpa, né? Eu acho, Cássia, a gente estava falando até sobre a questão de que, às vezes, a criação, e eu acho que principalmente nesse caso, a criação feminina rígida, acaba deixando coisas tem um aquecimento vida. Que a gente se acostuma com uma cobrança muito grande. As mulheres, às vezes, têm uma cobrança muito grande em casa.
aquela coisa, não vou elogiar porque vou estragar, então tem que estar sempre disposta a fazer. Eu tava comentando contigo, né? Eu passei por uma postagem que eu achei muito interessante, me tocou o quanto isso é fácil de todo mundo ter passado por essa experiência. Era algo do tipo, era uma mulher lendo uns comentários, era uma postagem em 2, então teve a 1, mas tu conseguia entender pela 2. Que era, me conte quando na tua relação tu reparou uma questão que tu nem sabia que tu tinha. E aí os comentários eram mulheres contando, eu tava lavando louça e do nada quebrou o copo. E eu gelei. Eu esperei que a única reação que poderia acontecer é alguém brigar comigo. E aí então eu me surpreendi que o meu marido olhou e pensou assim, não, vamos limpar isso aqui. Não precisa ser algo tão agressivo. Então assim, um outro contraponto não só da dinâmica de casais, né? Isso também pode acontecer com amigos, em que a gente carrega marcas de que só precisa ser punido, não tem uma outra resposta que não ser punido por cometer pequenos erros. E a gente cria daqui a pouco uma baixa tolerância à frustração, uma autocobrança, que a gente não pode ser imperfeito, não pode deixar nada cair, e coisas da casa, né? Então, assim, eram vários relatos muito parecidos das mulheres dizendo o quanto não serem recebidas com xingamento quebrou, né? Causou surpresa. Gerou, assim, uma emoção do tipo assim, ai, que bom, tem outras respostas emocionais para quando a gente erra, para quando as coisas saem como não como esperado. E isso acaba refletindo totalmente nos nossos relacionamentos, como tu disse. Não só nos relacionamentos amorosos, mas eu acho que principalmente porque, o tempo que ela fala muito, sério, convido vocês que estão nos assistindo e ainda não ouviram, como a Helena falou, assim, tu tem que estar num momento, sabe? Não escuta antes de dormir, gente. Eu cometi esse erro a primeira vez também. Não... Mas assim, porque é forte, é pesado, e tem uma outra coisa que antes de eu falar o que eu ia falar, porque é muito engraçado, a gente sempre fala que a gente traz um assunto, mas no fim a gente vai destrinchando em tantos outros assuntos e tantas coisas que a gente tem pra falar que acabam sendo tudo a ver. Conectados. Completamente, né? Mas, que eu tava falando, que eu me perdi agora, mas dos homens, assim, que eu acho que os homens ainda têm, e de novo, gente, quando a gente fala os homens, não são todos os homens, né? Mas assim, digamos Estamos que... falando de questões estruturais. Exatamente, gente. porque tem muita gente que leva não pro da coração, subjetividade de cada um. Exatamente. Eu vou abrindo parênteses, daí daqui a pouco eu me perco. Mas tem alguns homens que ouviram, e justamente porque a gente tá falando, ouve com o coração tranquilo, porque vai ser complicado, e não conseguem entender o porquê de tudo isso. Mas por quê? Mas nem é nada... Ai, gente, uma traição. Por ser coisas comuns da vida, né? Exato. Mas assim, eu acho que daí cabe a pessoa branca quando tá frente a uma pessoa preta, cabe a pessoa hétero quando tá à frente de uma pessoa LGBT, que é IAPN+. Acertei, desculpa, eu tô sempre me corrigindo. E tem isso também, porque ninguém nasce desconstruidão. As nossas gerações, talvez, eu acredito, eu torço para daqui pra frente, que as gerações, e isso faz com o trabalho de todas essas mulheres, tu mesmo disse, Helena, que cria um filho homem, é muito importante também, né, dos pais, enfim, mas para que cresçam sem essas amarras que a gente cresceu. Mas é muito importante a gente entender que, a gente não sabe tudo. A gente tá aqui tentando ter conhecimento e acho que ser uma pessoa melhor na sociedade onde a gente vive. Sim. Tem algumas coisas que eu e a Betina, a gente conversa muito assim, que eu falo, cara, tem certas coisas que eu não tolero mais. Por exemplo, e é o que de novo pega nessa história do CPF na nota. Pessoas esclarecidas que têm acesso à informação e continuam reproduzindo preconceitos diversos, porque tem questão de gordofobia, ali tem um monte de coisa. Mas é que a questão é privilégio. Exatamente. A pessoa não quer sair do seu privilégio. Eu, sinceramente, não fiquei surpresa com o fato de serem pessoas tão esclarecidas, né? Porque tu sair da tua bolinha e olhar para um outro lugar exige um nível de inteligência emocional tu não vai encontrar na escola, tu não vai encontrar na faculdade, tu não vai encontrar nos livros caros que tu lê. Tu vai encontrar
Eu nem sei aonde. Tu vai na disposição de construir isso. De mudar. E isso que tu fala, Ju, é muito interessante pensar que também, assim, gente, a gente vive numa sociedade problemática. O Brasil é uma sociedade de cultura escravocrata, machista, racista, classista, homofóbica. E aí tudo isso nos atravessa de alguma maneira. Em alguns vão ser como vítimas e outros vão ser como algozes. Tu saber de que lado tu tá e de que lado tu quer permanecer Exatamente. é uma decisão tua. Tu quer ser ou não o inferno da vida dos outros. É isso que eu falo. E assim, o racismo, por exemplo, ou o machismo, é mais do que eu chegar e dar um tiro num preto. É isso também. Ah, merece morrer porque é preto. Isso também é racismo. Mas também é racismo tu negar a humanidade daquele sujeito no básico. Tu negar a possibilidade daquela pessoa viver minimamente, plenamente. Aquela pessoa desenvolver talentos, desenvolver possibilidades. E isso ser negado por causa da cor dela ou do gênero dela também é preconceito. Negar afeto para alguém por causa da cor, do peso, eu acho que é das maiores crueldades. Tu negar a subjetividade da pessoa, tu negar que a pessoa tenha discernimento de entender o que tu está fazendo, que é o que aconteceu nessa história, eu acho que é das maiores crueldades que alguém pode fazer com outra pessoa. E essa questão, assim, de quando alguém te fala, eu acho que a gente já comentou sobre isso, né? A Bettina mesmo falou, pô, que daí eu volto a falar, né? A gente não nasce desconstruidão e tal, que muitas vezes já aconteceu de tu pontuar, cara, essa fala não é legal, porque ela é racista. E a pessoa se ofender e muitas vezes te atacar, e daí vira a questão do agora é tudo mimimi, e vira uma bola. E a pessoa vai para um lugar de juízo de valor. Essa primeira resposta, né, de quem erra ser um ataque, mesmo que tem muita gente que parece que está condicionada. Ela comete um erro e quando se pontua, se mostra, a pessoa ataca, ela não dá o tempo para ela mesma pensar, refletir, ver o que ela errou. Não. E aí, assim, realmente se arrepender, ter remorso, parece que são palavras até que estão saindo do dicionário. Assim, remorso virou uma mercadoria, assim, extraordinária, né? Sai daquele lugar que eu tenho certeza. Então, tentam só amenizar o erro, minimizar a agressão e não conseguem transcender que ela é concreta, que ela é real e que ela, inclusive, reverbera nos outros. Tem uma coisa que eu acho bem importante para as pessoas entenderem como essas questões que a gente está tratando aqui são estruturais. Eu tenho um ranço da ideia de empoderado. Eu sou uma que eu não sei que em algum momento as pessoas olharam para mim, não, porque a Bettina é empoderada. E eu ali, né? Lutando para pagar minhas contas. E aí eu percebi como esse termo virou moda e começou a ser usado como mais uma ferramenta de desumanização. Porque aí se eu chego e digo assim, olha só, tu me magoou quando tu fez isso. Eu digo, não, que bobagem tu se magoar com isso. Tu é empoderada. Entendeu? E isso vai muito com a questão da violência psicológica em si, né? Da desvalidação da experiência que a pessoa está vivendo. Sim, Mas é uma palavra muito disfarçada, né? Porque parece que eu tô te incentivando. Não, abraça isso, vira a página. Mas eu acho que tem isso, né, Cássia? Justamente essa coisa... Eu acho que as pessoas demoram a entender tanto a violência psicológica porque ela justamente tem esse jeitinho de parecer uma outra coisa. Né? Eu tô preocupada contigo. Tu tá pensando isso? Não, acho que tu tá enlouquecendo. O que tu pensou? Tu pensou que foi isso? E ele meio que tá jogando com ela. Isso, né? Eu acho que isso é muito... Uma coisa que eu achei muito interessante no podcast foi como eles botaram um áudio de uma luta. Sim. Meio que quase pra dizer assim, ó, agora ela tinha que fazer isso. De defesa pessoal, né? De defesa pessoal, guiando, quase como demonstrando as emoções, porque ela tava ali, perdida, no que ela estava sentindo, sozinha, se sentindo validada, confusa, será que isso aconteceu mesmo? E aquele áudio, ele vinha meio que para guiar, não, assim, tu tem que se defender. Para ver, gurias, da raiva feminina, como isso passa pela educação, porque na minha geração, tu falaste de defesa pessoal, que é muito importante. Na minha geração, os meninos, os meus irmãos, iam para os esportes, e eu para aula de dança, para aula de desenho. Na geração do meu filho, ou seja, 20 e tantos anos depois,
no século XXI, numa boa escola aqui em Porto Alegre, os meninos encaminhados para a escola de futebol. Aí vem a escola mesmo, direcionando as meninas para as aulas de balé e tal. Isso é, assim, muito emblemático da falta de defesa daí psicológica que a gente tem mesmo, porque a gente não é treinada, fica esperando o príncipe encantado, a gente não é treinada nem para detectar, né, a violência. Parece que não. Enfim, ainda que o seu príncipe demore, todos os outros são candidatos a príncipe para alguém, né? Exatamente. Então a gente não vê a potencial violência que pode ter desses homens, nessa né? história. E uma outra coisa também é, se tu não encontrou o príncipe, tem alguma coisa errada contigo. E daí volta a gente buscar tudo pra gente. Gurias, o papo tá incrível. Eu tenho certeza que a gente podia ficar muito tempo ainda falando sobre esse assunto, sobre vários assuntos que vão surgindo. Eu gosto muito, fico muito feliz com essas trocas, porque justamente eu acho que a gente precisa disso, né? A gente precisa de Vanessas Bárbaras contando essa história. Eu falei com ela, eu até fui pedir pra ver se ela, né, poderia mandar algum material pra gente. Ela falou, eu sou muito tímida e tal. Mas eu disse, acho que justamente isso, obrigada, sabe? Pela tua coragem, por fazer isso. Então, quando a gente tá aqui conversando, a gente troca. E eu tenho um sonho, que é fazer com que mais pessoas, sejam homens ou mulheres, né, pensem sobre isso. Entendam como é importante toda essa mudança. Então, Betina, muito obrigada. Cássia, muito obrigada. Helena, muito obrigada. As portas estão abertas, voltem sempre. E obrigada, gente, vocês que ficaram aqui com a gente. Lembrando, se perdeu um pouquinho do início do programa, os programas anteriores estão todos lá no YouTube. E domingo que vem, a partir das 8, a gente tá de volta. Um excelente final de noite para vocês e até mais.